Olá, solidários e solidárias, tudo bem? Dando continuidade ao conceito de tributo, hoje é a nossa aula de número 5 aqui do curso. Na aula 4 nós iniciamos o conceito de tributo. Nós vamos tratar dos últimos 3 tópicos para a formação desse conceito. Mas antes, relembra comigo os tópicos anteriores. Nós já vimos na aula 4 que tributo é toda prestação pecuniária, compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, e na aula de hoje, que não constitua sanção por ato ilícito, instituído por lei e cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Vamos lá? Vem comigo, solidários. Então vamos começar o 4º tópico do nosso conceito de tributo, tá bom? Tributo não constitui sanção por ato ilícito. Primeiro ponto importante para você tomar nota. Toma nota aí para mim, vamos lá. Nesse ponto aqui do conceito, você vai anotar de cara. Tributo não se confunde com multa. Tributo não se confunde com multa. Vem comigo, vamos lá, minha gente, aqui ó. A hipótese de incidência. Lembra que a hipótese de incidência nós vimos lá na aula que nós tratamos sobre o caminho da tributação? Tudo bem? A hipótese de incidência do tributo, ou melhor, de um tributo, é uma situação lícita. Então anota aí para mim. É uma situação lícita. Já a hipótese de incidência de uma multa é uma situação ilícita. Tudo bem? Então, a hipótese de incidência de um tributo é uma situação lícita. Já a hipótese de incidência de uma multa, sumi aqui um pouquinho, é uma situação ilícita, gente. Tudo bem? Então, nesse ponto do conceito, tributo não se confunde com multa. Legal? Anotaram isso? Tomaram nota? Vamos lá. Anota aí para mim. No direito tributário, anotem para mim. A imposição de uma multa, a imposição de uma penalidade não afasta o pagamento do tributo. Eis aqui um ponto importante, uma questão boa para o concurso. De acordo com o artigo 157 do Código Tributário Nacional, a imposição de penalidade não afasta o pagamento de um tributo. Lá no direito civil, existe a chamada multa compensatória, e aí eu já te explico em poucos segundos. A multa compensatória, numa relação contratual regida pelo direito civil, ela substitui a obrigação principal. Eu contratei um buffet para o meu aniversário de 25 anos, turma, tá? Contratei o buffet e o buffet não compareceu. No dia seguinte, o proprietário do buffet me liga e diz: olha, nós vamos fornecer os alimentos hoje. Não faz mais sentido, o aniversário foi ontem, né? O aniversário já aconteceu, o buffet não cumpriu com a sua obrigação. O que me resta? Me resta exigir a multa contratual. Essa multa é chamada multa compensatória. No direito tributário, não se admite a multa que afasta o pagamento do tributo. Tudo bem? Anotaram isso? Tudo a partir do conceito de tributo. Beleza? Outro ponto importante, turma. Vamos lá. Sobre tributo não constituir sanção por ato ilícito. Vamos lá. Olha só. O fato gerador de um tributo, o fato gerador abstrato, a hipótese de incidência, é uma situação lícita. Todavia, presta atenção, isso é importantíssimo. O fato gerador concreto, que é aquele fato da vida real, ele pode estar associado a um ilícito. Questão de prova, o fato gerador, que é o fato da vida real, ele pode decorrer de um ilícito. Nós chamamos isso de princípio, anota aí. Princípio do pecunia non olet. Pecunia non olet. O dinheiro que é arrecadado a partir da tributação, ele não carrega o odor do ilícito que foi praticado.
Exemplo para você entender, meu caro e minha cara. Tráfico ilícito de entorpecentes gera rendimentos. Se gera rendimento, existe evolução patrimonial. Se existe evolução patrimonial, quem auferiu renda a partir desse crime vai ter que pagar imposto de renda. Quem explora a prostituição e aufere renda vai ter que pagar imposto de renda. Ô Roberto, repete o nome do princípio aí. Como é que é o nome, Roberto? Pecúnia non olet. Tudo bem? O dinheiro, né? Pecúnia non olet, o dinheiro não carrega o mau odor, o mau cheiro do ilícito, né? O dinheiro arrecadado a partir da tributação, ele não carrega o mau cheiro, o mau odor do ilícito que foi praticado. Ô Roberto, mas me ajuda a entender, quando o direito tributário ele está incidindo sobre um crime, ele não estaria estimulando a prática desse crime? Não, vamos entender de forma bem simples, muito pelo contrário. Você não trabalha? Solidário e solidário. Você não trabalha? Você não ofere salário? Você recebe salário? Pergunto para você, sobre o teu salário tem incidência de imposto de renda? Ah, tem incidência de imposto de renda. Olha, então você trabalha o mês inteiro, honestamente, recebe o teu salário e paga imposto de renda. Reflete comigo, por qual razão eu não vou tributar quem ofere renda indevidamente, ilicitamente? A razão aí, creio eu, é muito maior. Se eu estou tributando quem trabalha honestamente, com muito mais razão eu vou tributar quem age desonestamente. Então não tem nada de estímulo por parte do direito tributário. Um outro ponto importante em torno desse princípio pecúnia non olet, minha gente, é que esse princípio ele nasceu em Roma. E aqui, só para a gente entender o surgimento desse princípio, é bem interessante, né? O grande imperador Vespasiano apresentava o Império Romano para o seu filho Tito, e eles estavam visitando as cloacas, né? Cloacas eram os locais na periferia do Império Romano onde ficavam os banheiros públicos. E pela utilização desse serviço de banheiros públicos mantido pelo Império Romano, os usuários eles pagavam um determinado valor a título de tributo ao Império. E o filho do imperador, assustado com aquele mau cheiro que vinha das cloacas, né, da utilização dos banheiros públicos, indaga o pai por que o Império Romano, na sua grandeza, exigia tributo de uma atividade que não era, digamos assim, tão agradável, entre aspas. E o imperador, no momento ali de perspicácia, ele saca a moeda do bolso e entrega para o filho e pede para o filho cheirar e pergunta se a moeda tem odor. E o filho responde, não, a moeda não tem odor. E aí surge o princípio pecúnia non olet, né? A tributação ela não carrega o mau cheiro, o mau odor das situações da vida real com os quais o tributo está atrelado. E essa passagem do Império Romano também denota para nós um ponto que é muito importante para você anotar. Nós temos aí a revelação da preponderância do conteúdo econômico sob o aspecto jurídico da tributação. Tá? Então, quando o tributo ele recai sobre uma situação da vida real que é ilícita, né? Eu quero que você anote, nós temos aí uma preponderância do conteúdo econômico do fato gerador sob o seu aspecto jurídico, ou melhor, sobre o seu aspecto jurídico. Tudo bem? Ok? Então, vamos organizar nossas ideias? Eu quero que você anote aí o fato gerador, que é o fato da vida real, que é o fato gerador concreto, ele pode estar atrelado a uma ilicitude. Denominação disso, princípio pecúnia non olet. A partir do princípio pecúnia non olet, nós constatamos, aí mais interessante, a preponderância do conteúdo econômico do fato gerador sob o mero aspecto jurídico. Anotaram isso?
Ótimo, meus queridos. Ainda em torno desse ponto do conceito, que é bem rico, né? Quero que você anote aí para mim. Vamos lá. Anota aí, queridos. A Constituição Federal, no artigo 150, inciso 4º, veda a tributação com efeito confiscatório. Bem, você vai anotar assim, esta vedação constitucional, Roberto, qual é o dispositivo? 150, inciso 4º. Esta vedação constitucional decorre do próprio conceito de tributo. Ora, se tributo não pode constituir sanção por ato ilícito, é óbvio que a tributação não pode ter efeito confiscatório. Mas por que, Roberto? Porque o confisco, minha gente, o confisco, ele é uma sanção por ato ilícito. No confisco, repare, eu retiro a propriedade de quem cometeu uma grave infração. Então, o confisco, ele é sanção por ato ilícito. Quando a Constituição veda a tributação com efeito confiscatório, eu posso afirmar para você que esta vedação, ela decorre do próprio conceito de tributo. Ok? Beleza? Anotaram isso? Ótimo! E uma última observação a respeito desse ponto, que tributo não pode constituir sanção por ato ilícito. A ordem jurídica, em algumas situações, admite uma tributação progressiva com efeito punitivo. Olha que interessante. Roberto, repete aí para nós. Complicou tudo. Tributação progressiva com efeito punitivo. Isso está atrelada a uma tributação extrafiscal. A propriedade rural, minha gente, que não cumpre a sua função social, ela é tributada de forma progressiva, a fim de que o proprietário possa destinar essa propriedade a cumprir sua função social. Então, anote aí para mim, olha aqui, ó. A ordem jurídica admite uma tributação progressiva com efeito punitivo. Exemplo, imóvel rural que não cumpre sua função social. Eu vou ter um aumento progressivo de alíquota. Ok? Beleza? Ótimo. Vamos lá. Muito rico essa parte, né, do conceito. Quinta parte do conceito, solidário e solidária. Anote aí para mim. Vamos lá? Toma uma água. Tributo não constitui sanção por ato ilícito e é instituído por lei. De acordo com o artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal, a nossa Constituição, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. Você paga tributo porque uma lei impõe. Ok? Então, tributo, minha gente, tributo é uma decorrência de lei. Eu quero que você anote, tributo é matéria reservada à lei. Então, vou anotar aqui, ó, número 5. Tributo é instituído, melhor, eu vou apagar para ficar mais claro, né? Tributo, ele é instituído, solidário e solidária. Toma nota aí para mim. Instituído por lei. Tudo bem? Ok? Vamos lá. Anotem aí para mim. Tributo é matéria reservada à lei e não reservada à norma. Roberto, explica isso. Se tributo fosse matéria reservada à norma, ele poderia ser criado por um decreto, por uma instrução normativa, né? Não, tributo, ele é matéria reservada à lei, só lei, ou ato político que tenha força de lei, nós já vamos tratar sobre isso daqui a pouquinho, é que pode criar, é que pode instituir tributo. Ok? Então é matéria reservada à lei e não reservado à norma. Qual é a lei normalmente exigida para
criar tributo. A lei normalmente exigida, minha gente, é a lei ordinária. É aquela lei simples, tá? Aquela lei que é aprovada por maioria simples do parlamento, né? Ok? Tudo bem? Então é a lei ordinária, anote aí para mim. Em alguns casos, a Constituição Federal, ela exige uma lei, digamos assim, mais complexa, que nós chamamos de lei complementar. Roberto, lei complementar, repare, já tem uma diferença enorme. Lei complementar é aquela que vem tratar de assuntos mais pesados, mais relevantes, tá? Tanto que para sua aprovação é necessário maioria absoluta, né? Ou da Câmara, ou do Senado, ou da Assembleia Legislativa, ou da Câmara de Vereadores, tudo bem? Então, em alguns casos, a Constituição exige lei complementar para criar tributo. São 4 casos, anota aí para mim. Vamos lá. Constituição exige lei complementar para criar empréstimo compulsório. 2. Imposto sobre grandes fortunas. 3. Impostos residuais. Ô Roberto, o que é um imposto residual? É um imposto novo, é um imposto que tenha novo fato gerador, nova base de cálculo. E contribuições residuais para a Seguridade Social. É uma contribuição para a Seguridade Social nova, com novo fato gerador, nova base de cálculo. Guardaram? Vou repetir muito rápido. Empréstimo compulsório, imposto sobre grandes fortunas, imposto residual e contribuição residual para a Seguridade Social. Bem, nessas 4 ou para esses 4 tributos, a Constituição exige lei complementar. Nos demais casos, basta lei ordinária. E aqui, minha gente, um dado importante. Onde cabe lei ordinária, eu posso usar medida provisória. Tudo bem? Então, o STF há muito tempo já definiu que medida provisória pode sim instituir tributos, desde que estejam presentes os requisitos constitucionais exigidos para a edição de uma medida provisória. E quais são os requisitos constitucionais exigidos? Urgência e relevância da matéria. Urgência e relevância da matéria. Então, se estiver presente os requisitos constitucionais de urgência e relevância, medida provisória pode instituir tributos. Mas quais tributos? Aqueles que só se exige lei ordinária. E guarda uma coisa importante, medida provisória não pode tratar de matéria reservada à lei complementar. De modo que para aqueles 4 tributos que eu acabei de elencar, medida provisória não vai poder instituir tais tributos. Repetindo, medida provisória não pode tratar de matéria reservada à lei complementar. Tá claro isso? Bem, ainda sobre esse tema, existem as esquecidas leis delegadas. O Congresso Nacional autoriza o presidente da República a editar leis. Isso tem previsão constitucional. Meus caros e minhas caras, meus solidários e minhas solidárias, lei delegada, assim como medida provisória, também pode instituir tributo, desde que não sejam aqueles tributos que a Constituição exija lei complementar, ok? Bem, a obrigação tributária, minha gente, isso é importantíssimo, presta atenção, ela é uma obrigação ex lege, ex é x, espaço, lege, L-E-G-E, ex lege. No entanto, existem algumas situações excepcionais em que a formação da relação jurídico-tributária depende da manifestação de vontade do contribuinte. Anota isso. Existem situações excepcionais em que a formação da relação jurídico-tributária depende da manifestação de vontade do contribuinte. E é o caso, queridos, do contribuinte aderir ou não aderir, por exemplo, ao programa simplificado de arrecadação de tributos chamado Simples.
Se o contribuinte adere ao Simples, ele vai recolher os seus tributos de uma maneira única, através de um documento único de arrecadação. Se não, ele vai recolher através do modelo comum, tá? Então, essa é uma situação excepcional. E para nós fecharmos essa nossa quinta aula do curso, anota aí o sexto ponto do conceito. Tributo, ele é cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Queridos e queridas, a cobrança do tributo é atividade administrativa plenamente vinculada. O que significa isso, Roberto? Significa que, uma vez ocorrendo o fato gerador, surgindo a obrigação tributária, o lançamento é atividade obrigatória e vinculada, sob pena de responsabilidade funcional do agente público, do agente fiscal. Tudo bem? A cobrança de um tributo é atividade administrativa plenamente vinculada. Não há liberdade de atuação do agente público. E se o agente não cobra, ele vai responder funcionalmente. Isso está previsto no parágrafo único do artigo 142 do Código Tributário Nacional. A cobrança, portanto, é atividade plenamente vinculada. Ok? Solidários e solidárias, assim nós concluímos o conceito de tributo. Espero que tenham entendido e nós nos colocamos à disposição para tirar dúvida. Que a paz esteja com você.